Depois de ler uma tonelada de livros sobre produtividade, eu me deparei com várias regras. É um problema que eu fui notando, é que a maioria dessas regras são sistematizadas para empresas ou empreendedores. A nova que eu trago é que essas regras ainda assim são adaptáveis aos estudos e podem ajudar-te drasticamente a reduzir o hábito de procrastinar. Então, neste vídeo eu pretendo compartilhar convosco duas regras de 2 minutos e, se for possível, nos próximos 2 minutos. A primeira regra de 2 minutos vem do Gary Thinkstone, de David Allen. E no livro ele diz que se levar 2 minutos, faça agora mesmo. Por exemplo, se preciso tirar lixo hoje, leve 2 minutos para fazer. Então, se eu pensar nisso agora, é melhor fazer. E é irônico que era suposto que eu fosse deitar lixo exatamente agora, mas preferi começar por gravar este vídeo e depois ir deitar, porque sempre que o lixo estiver cheio, vou sentir peso de consciência por causa das coisas que eu falei para as outras pessoas e eu mesmo não estar a praticar. Então, em vez de fazer uma lista de tarefas que provavelmente vais esquecer e, consequentemente, te fará ter que voltar mais tarde, para tornar a situação mais pior ainda, te levará mais de 2 minutos. Pelo menos é assim que eu vejo. Não, provavelmente vocês dirão, tá bem, mas Gildo, que tarefas levariam menos de 2 minutos? Calma, jovem. Então aqui vai uma lista de tarefas que podem levar em torno de 2 minutos ou menos que tu podes realizar ao longo do dia. Organizar tua mesa, arrumar tua cama, varrer, deitar lixo, cortar unhas e muitas outras atividades. Eu só citei algumas. Eu mesmo quando sair daí tenho que deitar lixo. Agora que só falar podem parecer coisas pequenas, mas se vocês perceberem que à medida que essas pequenas tarefas vão se acumulando, vão se tornar uma coisa grande que vai criar-te dificuldade para poderes começar e assim mesmo fazer com que tu procrastines mais e mais vezes. Então, à medida que eu vou criando esse sistema de começar por fazer as tarefas que eu posso levar 2 minutos ou menos, isso ajudará a inclinar o meu cérebro para a ação e longe da procrastinação. É que vocês me entendem? A segunda regra de 2 minutos vem do Hábitos Atômicos de James Clear. Ele diz que caso você esteja a fazer algo que tu não queiras fazer, tente simplificar essa tarefa de maneira que seja execuível no intervalo de 2 minutos ou menos. Suponhamos que tu queres desenvolver o hábito da leitura ou memorizar todos os elementos da tabela periódica. Pode parecer um pouco irônico, mas comece por ler um parágrafo por dia, que pode te levar em média 2 minutos ou muito menos que isso. Em relação ao processo de memorização dos elementos da tabela periódica, você pode produzir simplesmente 10 flashcards por dia e vai seguindo o processo adiante. É natural que muitos de vocês digam que isso é um truque mental e como é que isso será sustentável. Para isso, James Clear, o autor do livro Hábitos Atômicos, ele diz que quando você estiver a começar, limite-se apenas a 2 minutos. No início da faculdade, eu queria criar o hábito de estudar todos os dias, tipo, todos os dias mesmo, depois de jantar. Entendi esse truque, porém, eu sendo Hildo, fiz da maneira errada, porque na minha cabeça 2 minutos não era suficiente. Tipo, como é que uma pessoa pode conseguir estudar em 2 minutos? A mesma pergunta que vocês se fizeram em relação à sustentabilidade desse truque, eu também me fiz no passado. Então, o que aconteceu? Eu, por acreditar que poderia estudar muito mais tempo que isso, na primeira semana, você está a funcionar à base de estímulos dopaminérgicos e você está tipo, tem que estudar, tem que dar gás. Por acaso, no início foi muito bom, mas não durou muito, porque o meu propósito era com que aquilo tornasse um hábito e não fosse uma coisa temporária. Então, por eu ter feito do meu jeito e não ter feito o que eu havia lido, acabei voltando à minha rotina de procrastinação, infelizmente. Agora pode parecer um pouco estúpido, mas manter a consistência nessa rotina de estudo ou de leitura todos os dias, você está instantaneamente se tornando o tipo de pessoa que estuda ou que lê diariamente. Um dos grandes princípios do hábito é que ele precisa ser estabelecido. É que a cada 2 minutos diários que você abre seu computador ou seu caderno para fazer uma leitura ou uma revisão, fará uma grande diferença até a altura que você poderá dobrar o seu tempo de estudo. Olha, se você não for capaz de se tornar uma pessoa que lê ou estuda ou faz algo proativo, pelo menos 2 minutos por dia, não espere que você vá se tornar uma pessoa que faça isso por longas horas diariamente. It's impossible. Você tem que começar de algum lugar e começar pequeno é mais fácil, porque à medida que o tempo vai passando, você vai progredindo e vai tornando aquele hábito ainda mais escalável. Há muitas outras dicas úteis de livros, porém eu só limitei-me em citar algumas, mas caso vocês queiram ler mais e aprofundar mais em relação a esse conhecimento, é uma biblioteca grátis que eu criei e fiz upload de livros e esses livros que eu citei aqui também poderão encontrar lá para poder fazer a leitura e aproveitar o conhecimento se vocês realmente estiverem interessados. Eu sou Hildo e este foi o vídeo, espero que tenha sido informativo para vocês. Caso tenha agregado algum valor, tenham aprendido alguma coisa, gostaria de pedir-vos com que deixem o like, inscrevam-se no canal e compartilhem com um amigo para ajudar a crescer a comunidade do mesmo. Até o próximo vídeo e falou!